dia 11 de janeiro de 2026, 8 dias após a captura de Nicolás Maduro, o Donald Trump fez algo que surpreendeu o mundo. E mais uma vez, ele publicou uma imagem nas redes sociais dele, onde aparecia ele como o presidente interino da Venezuela. Mas não foi uma piada, não foi uma montagem de algum apoiador, foi o próprio Trump, que é o presidente do país mais poderoso do mundo, postando oficialmente uma imagem dizendo que ele era o presidente interino de outro país. E a imagem era uma montagem do perfil dele na Wikipedia, onde dizia Donald Trump, 45º e 47º presidente dos Estados Unidos e presidente interino da Venezuela desde janeiro de 2026. E ele não deu nenhuma explicação, ele só postou e deixou o mundo inteiro em choque. Alguns dias antes dessa postagem, numa entrevista ao New York Times, o Trump disse algo que deveria ter deixado todo mundo em alerta. Perguntaram para ele sobre o que limitava o poder dele como comandante e chefe dos Estados Unidos e ele respondeu: o que limita o meu poder é minha própria moralidade, a minha própria mente. É a única coisa que pode me impedir. Eu não preciso do direito internacional, eu não quero ferir ninguém. Então pensa na loucura disso por um segundo. O presidente dos Estados Unidos, o homem que comanda o maior exército do planeta, está dizendo abertamente que a única coisa que impede ele de fazer o que ele quiser é a própria consciência dele. Não são as leis internacionais, não é o Congresso, não é a ONU, é simplesmente o que ele acha que é certo ou errado. E se você assistiu o primeiro vídeo dessa série, você já entendeu que a captura do Maduro foi apenas o começo de algo muito maior que ainda está por vir. E caso você não tenha assistido, eu sugiro que você volte para a primeira parte, assista com calma e depois assista essa segunda parte. Muito do que eu trouxe aqui hoje vai ser a continuação do que eu já falei no vídeo anterior. Até porque nos últimos dias a gente teve acontecimentos que mudaram completamente o cenário geopolítico mundial. E tudo isso afeta diretamente o seu bolso e os seus investimentos. Só que antes de a gente começar, deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal. Isso é muito importante para o YouTube entender que você quer receber mais conteúdos decentes sobre economia e investimentos. Isso fortalece também muito o nosso trabalho por aqui. O vídeo de hoje eu dividi em 4 partes principais. A primeira, a gente vai entender o que o Trump realmente planeja fazer com a Venezuela e por quanto tempo. Segundo, a gente vai falar sobre o problema que ninguém está comentando: quem vai comprar o petróleo venezuelano. Em terceiro, a gente vai revelar qual é o próximo alvo de Trump, e sim, ele tem um alvo em mente. E quarto, a gente vai conectar todos os pontos e mostrar o padrão que está emergindo com esses novos ataques, além de mostrar como você pode proteger e até mesmo ganhar muito dinheiro com esse xadrez na geopolítica mundial. E o pontapé inicial desse vídeo vai ser algo que a mídia praticamente ignorou. Nessa mesma entrevista ao New York Times, o Trump revelou o que ele realmente pretende fazer com a Venezuela. E quando eu li isso, eu fiquei genuinamente impressionado com a sinceridade dele. O repórter perguntou assim: por quanto tempo os Estados Unidos vão administrar a Venezuela? E o Trump respondeu assim: só o tempo dirá. Mas aí ele continuou: nós vamos reconstruí-la de uma forma muito lucrativa. Vamos usar petróleo e vamos tirar petróleo. A gente está baixando os preços do petróleo e vamos dar dinheiro à Venezuela, algo que eles precisam desesperadamente. Ou seja, ele deixou de forma bem clara que os Estados Unidos vão controlar a Venezuela por tempo indeterminado. Vão explorar o petróleo venezuelano e vão decidir quanto dinheiro volta para o país. E quando eles perguntaram novamente sobre prazos, se seria 3 meses, 6 meses ou 1 ano, o presidente dos Estados Unidos foi ainda mais direto. Ele respondeu: eu diria que muito mais tempo. E tem um detalhe aqui que é absolutamente crucial para você entender. O governo interino da Venezuela, que está cooperando com Trump, é formado inteiramente por aliados do Maduro. A pessoa que o Trump reconheceu como líder da Venezuela não foi a Maria Corina, que é a líder da oposição que venceu as eleições e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E também não foi Edmundo González, que é o diplomata aposentado que os próprios Estados Unidos reconheciam como vencedor legítimo da eleição de 2024. Quem o Trump reconheceu como líder da Venezuela foi a Delcy Rodrigues, a vice-presidente do Maduro. E quando eles perguntaram pro Trump por que ele não colocou nenhum dos outros dois no poder, ele simplesmente mudou de assunto. Mas o Marco Rubio, que é secretário de Estado, deixou escapar algo muito interessante. Ele disse que ele está em comunicação constante com a Delcy Rodrigues e com o governo dela. E agora me responde a seguinte pergunta: se a ideia era libertar a Venezuela de uma ditadura, por que os Estados Unidos não fizeram acordos com os próprios aliados do Maduro? Por que eles simplesmente não prenderam todos os políticos ligados ao regime da Venezuela? Por que eles não colocaram a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz como presidente? A resposta é simples e é a mesma de sempre: petróleo. Parece que o plano do Trump até então
é dividido em 3 etapas. Etapa 1, os Estados Unidos assumem o controle da venda de todo o petróleo venezuelano por tempo indeterminado. A Venezuela continua produzindo, mas quem vende é os Estados Unidos. Etapa 2, empresas americanas como Chevron, ExxonMobil e ConocoPhillips voltam a operar na Venezuela para revitalizar a infraestrutura petrolífera que está completamente sucateada, ou seja, eles vão modernizar tudo com dinheiro americano. Etapa 3, os lucros são divididos entre os Estados Unidos e a Venezuela, de acordo com termos que o próprio Trump não quis revelar exatamente quais são. Eu sei que a Venezuela realmente precisa de ajuda, a economia está destruída, o país está quebrado, a produção de petróleo caiu drasticamente nos últimos anos e o plano do Trump de empresas americanas revitalizarem as indústrias não parece ser de todo ruim, por mais que exista um grande interesse americano por trás do petróleo aqui. Só que dentro desse plano todo, ainda existe um outro problema enorme, que ninguém está falando. Se os Estados Unidos vão controlar a venda de petróleo venezuelano, para quem exatamente eles vão vender? E aqui que está o X da questão. O maior comprador de petróleo venezuelano nos últimos anos simplesmente não quer mais petróleo venezuelano. Nos últimos anos, cerca de 70% do petróleo venezuelano era vendido para um único país, a China. Eram aproximadamente 400 a 500 mil barris por dia indo direto para esse gigante asiático. E você provavelmente está pensando que, beleza, então é só os Estados Unidos venderem para a China e todo mundo fica feliz, mas tem um probleminha. Na verdade, um problemão. A China não quer mais. E não é porque a China tá brava com os Estados Unidos por causa da Venezuela, embora ela esteja. É porque a China simplesmente não precisa mais de tanto petróleo quanto antes. E os números comprovam isso. Em dezembro de 2025, um grupo de pesquisa ligado à CNPC, que é a maior petroleira estatal chinesa, soltou um relatório que deveria ter feito todos os países produtores de petróleo do mundo entrarem em pânico. Segundo o relatório, a demanda de petróleo da China vai atingir o pico entre 2025 e 2030. Ou seja, está acontecendo agora. E depois disso, só vai cair. Em 2025, a China deve consumir 760 milhões de toneladas de petróleo. Isso representa um crescimento de só 0,9% em relação ao ano anterior. E só para vocês terem uma ideia, há 10 anos, a demanda chinesa de petróleo crescia entre 5% e 8% ao ano. Agora é menos de 1%. E a Sinopec, que é a segunda maior petroleira da China, foi ainda mais direta. Eles disseram que a demanda de petróleo vai atingir o pico em 2027 e depois vai cair gradualmente até chegar em 240 milhões de toneladas em 2060. Isso é uma queda de mais de 60% nas próximas décadas. E tudo isso está acelerando por causa de uma coisa que eu tenho na garagem da minha casa. Eu estou falando dos carros elétricos. Em 2025 foram vendidos 18,5 milhões de carros elétricos no mundo inteiro. E sabe quantos desses foram vendidos na China? 11 milhões. Mais de 60% de todos os carros elétricos vendidos no planeta foram vendidos na China. Isso não é uma moda passageira. Isso é uma mudança estrutural da economia chinesa. A própria BYD ultrapassou a Tesla como a maior vendedora de carros elétricos do mundo e eles não estão vendendo só na China. Eles estão exportando para a América Latina, para a África, para o Sudeste Asiático. O mundo inteiro está sendo inundado com carros elétricos chineses. E quanto mais carros elétricos na rua, menos gasolina as pessoas precisam. E quanto menos gasolina, menos petróleo a China precisa importar. E quanto menos petróleo ela precisa importar, menos ela depende do petróleo da Venezuela. Vários analistas acreditam que a China já atingiu ou está muito perto de atingir o que chamam de pico do petróleo, ou seja, o ponto máximo de consumo de petróleo que o país vai ter. Daqui para frente é só ladeira abaixo. Então, se essa tendência dos carros elétricos chineses continuar e a China se tornar cada vez menos dependente do petróleo, a Venezuela vai depender muito mais da China como mercado do que a China depender da Venezuela como fornecedor. Até porque a China pode simplesmente comprar petróleo da Rússia ou do Irã. Inclusive, vendem com desconto por causa das sanções ocidentais. E aí você pode estar pensando então, mas é só os Estados Unidos comprarem o petróleo da Venezuela. Eles podem substituir a China. E aqui que entra mais um problema. Provavelmente você não sabia, mas os Estados Unidos produzem mais petróleo do que eles consomem. Os americanos consomem por volta de 19 milhões de barris por dia, enquanto eles produzem mais de 20 milhões. Ou seja, na teoria, os Estados Unidos nem precisariam do petróleo da Venezuela. Se os Estados Unidos não precisam urgentemente comprar mais petróleo e a China está se tornando cada vez menos dependente desse ouro negro, para quem os Estados Unidos vão vender o petróleo venezuelano? E essa é a pergunta de $1 trilhão, literalmente. Enquanto o mundo estava focado na Venezuela, o Trump começou a fazer algo que deixou a Europa inteira em pânico. Se você acompanhou os jornais, você deve ter visto que o Trump começou a falar cada vez mais abertamente sobre tomar a Groenlândia. No dia 12 de janeiro, o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que os Estados Unidos estariam dispostos a comprar a Groenlândia da Dinamarca. Só que quando a Dinamarca e a Groenlândia disseram que a ilha não estava à venda, o Trump mudou o tom completamente. Ele disse que vai tomar a Groenlândia de um jeito ou de outro. E quando perguntaram se isso incluía o uso de força militar, a porta-voz da Casa Branca disse que utilizar os militares dos Estados Unidos é sempre uma opção à disposição do presidente. Só para vocês entenderem
entenderem o quão complexo é essa situação toda, os Estados Unidos estão literalmente ameaçando invadir militarmente um território que pertence à Dinamarca, que inclusive é um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos, é um membro fundador da OTAN. Mas para ser justo aqui, o mais provável que aconteça não é uma invasão dos Estados Unidos na Groenlândia, e sim uma oferta de compra. Cara, é isso mesmo que você ouviu. Segundo a NBC News, citando fontes próximas à Casa Branca, o Trump está disposto a pagar 700 bilhões de dólares pela Groenlândia. Isso é mais da metade do orçamento anual do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e é quase um PIB inteiro da Dinamarca. E na quarta-feira, dia 14 de janeiro, aconteceu uma reunião decisiva na Casa Branca, onde o vice-presidente dos Estados Unidos e o secretário de Estado Marco Rubio se reuniram com o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca e a ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, e era a primeira vez que as autoridades dinamarquesas e groenlandesas iam pessoalmente a Washington depois de toda essa pressão do Trump. E segundo fontes da Casa Branca, Marco Rubio foi oficialmente instruído pelo Trump a preparar uma proposta formal para comprar a Groenlândia na próxima semana. E a Casa Branca descreveu isso como uma alta prioridade para o Trump. Inclusive, no Polymarket já existem diversas apostas se os Estados Unidos de fato vão comprar uma parte da Groenlândia. Essa daqui, por exemplo, está dizendo que existe 18% de chance disso acontecer antes de 2027, e quando a aposta foi criada era só 5%. Mas a história não parou por aí não. No mesmo dia dessa reunião na Casa Branca, algo absolutamente histórico aconteceu. A Alemanha, França, a Suécia, a Noruega anunciaram que estão enviando tropas militares para a Groenlândia. 4 países da OTAN, aliados históricos dos Estados Unidos, estão mobilizando forças militares para proteger o território de outro membro da OTAN. É a primeira vez na história de 75 anos da OTAN que algo assim acontece. Isso tudo está acontecendo agora, nesse exato momento. As tropas começaram a chegar na quinta-feira, dia 15 de janeiro. A Alemanha enviou militares de reconhecimento para avaliar possíveis contribuições militares e reforçar a segurança na região. A França foi ainda mais direta. O Macron anunciou que tropas francesas vão participar de exercícios militares conjuntos com a Dinamarca e o nome da operação vai ser Resistência Ártica. A Dinamarca também reforçou a própria presença militar na Groenlândia. E depois daquela reunião em Washington, um representante dinamarquês deixou claro que ainda existe um desacordo fundamental com o Trump sobre o futuro da Groenlândia. E beleza, mas por quê? O que tem na Groenlândia que é tão importante assim? O primeiro motivo é meio óbvio e vai de encontro com a Venezuela, que é o petróleo. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a costa nordeste da Groenlândia, incluindo áreas cobertas por gelo, contém cerca de 31 bilhões de barris de petróleo. Pra você ter noção do tamanho disso, isso é praticamente o mesmo volume de todas as reservas comprovadas de petróleo que hoje os Estados Unidos têm. É como se os Estados Unidos descobrissem uma cópia exata de todas as reservas de petróleo do outro lado do oceano. O único problema são os custos de extração, que são altíssimos por causa do clima extremo de lá e da logística complicada. Mas se você controla o território, você pode esperar o momento certo, você pode esperar a tecnologia melhorar, você pode esperar o preço do petróleo subir, e quando chega a hora você explora. Mas o petróleo, na verdade, nem é o recurso mais importante da Groenlândia. O segundo motivo do porquê o Trump quer a Groenlândia é menos óbvio e ainda mais poderoso que o petróleo. Terras raras. A Groenlândia tem uma das maiores reservas de terras raras do planeta. Em 2023, o Serviço Geológico da Dinamarca e da Groenlândia publicou um relatório que diz que a Groenlândia pode conter até 25% de todas as reservas de terras raras do planeta. Isso equivale a aproximadamente 1,5 milhão de toneladas desses materiais. E se você não sabe o que são as terras raras, são 17 elementos químicos essenciais para praticamente toda a tecnologia moderna. Celulares, computadores, carros elétricos, painéis solares, turbinas eólicas, mísseis militares, principalmente chips de inteligência artificial. Tudo precisa de terras raras. E esse número só tende a crescer, porque quanto mais o mundo migra para carros elétricos, para energia renovável, inteligência artificial, mais terras raras a gente precisa. E aqui é onde entra o problema. Sabe quem controla o mercado de terras raras hoje? A China. A China é responsável por 1/3 de todas as reservas conhecidas de terras raras no planeta. E ela faz 60% de toda a extração mundial. E ela processa 85% de todas as terras raras que o mundo consome. Então, se a China decidisse simplesmente cortar o fornecimento de terras raras para o resto do mundo, a indústria mundial iria parar. Eu sei que parece brincadeira, mas não é teoria isso daqui não. Eles inclusive já usaram das terras raras como arma geopolítica deles. Em 2010, durante uma disputa territorial com o Japão, a China simplesmente cortou as exportações de terras raras para o Japão. E a indústria japonesa quase colapsou. Foi esse episódio que acordou os Estados Unidos e a Europa para o perigo de depender completamente da China. Então o que os Estados Unidos fizeram? Eles começaram a procurar terras raras em outros lugares.
lugares. Eles encontraram poucas terras raras no próprio território, eles encontraram na Venezuela, no Arco do Orinoco, como eu falei no vídeo anterior, e adivinha onde mais eles encontraram uma das maiores reservas do planeta, na Groenlândia. Mas como nem tudo na vida são flores, além de ter o problema que a Groenlândia é da Dinamarca e não dos Estados Unidos, as duas principais empresas que estão prospectando terras raras na Groenlândia hoje são australianas, mas uma delas tem como investidor a China's Sheng Resources, que é uma mineradora estatal chinesa. Ou seja, a China já está lá, ela já tem o pé na porta. Nos últimos anos, a China tentou de tudo para aumentar a presença na Groenlândia. O próprio Xi Jinping, que é o presidente da China, disse um tempo atrás que a China deve ser um país próximo ao Ártico, mesmo estando a mais de 1.500 quilômetros de distância da região. E ele não falou isso porque ele gosta de frio e de pinguim, né? Ele também sabe que debaixo de todo aquele gelo tem milhares de toneladas de terras raras. E para fazer isso, a China criou uma estratégia genial. Em 2013, o Xi Jinping lançou o que talvez seja o maior projeto de infraestrutura da história da humanidade. É chamado de Belt and Road Initiative, ou BRI. No português, ficou conhecido como a nova Rota da Seda. A ideia é simples, mas ambiciosa. A China vai financiar e construir portos, ferrovias, aeroportos e usinas de energia em dezenas de países ao redor do mundo, principalmente nos países pobres ou em desenvolvimento. E até agora, a China já investiu mais de $1 trilhão nesse projeto. E a estimativa é que nos próximos anos, esse número chegue a 8 trilhões. Mas por que a China faz isso? É por pura generosidade? Obviamente que não. Quando a China constrói uma ferrovia no Quênia ou uma rodovia no Paquistão, ela faz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela ganha influência política. Esses países ficam dependentes da China e começam a votar a favor dos interesses chineses naqueles órgãos internacionais. Segundo, ela garante acesso a recursos naturais. Muitos desses projetos facilitam a exportação de minérios, de petróleo e outros recursos para a China. E terceiro, ela cria rotas comerciais que passam longe dos Estados Unidos. E em 2017, quase 10 anos antes dos Estados Unidos começarem a ter interesse na Groenlândia, a China decidiu expandir esse projeto para o Ártico e criaram a Rota da Seda Polar. A ideia é a mesma: construir infraestrutura, portos, aeroportos, estações de pesquisa em países do Ártico. E a Groenlândia estava no topo da lista de alvos chineses. Então agora você entende por que o Trump quer a Groenlândia tanto quanto ele queria a Venezuela. Não é só sobre recursos, é sobre impedir que a China domine esses recursos. E o petróleo era o primeiro motivo. As terras raras, o segundo motivo. E o terceiro motivo, ele é dourado, porque surgiu no coração de estrelas, é escasso e o preço não para de subir. Eu tô falando, obviamente, do ouro, né? Ninguém sabe exatamente quanto, mas nos últimos anos, o degelo começou a revelar várias reservas de ouro na Groenlândia. Então a Groenlândia tem muito petróleo, tem terras raras que os Estados Unidos precisam para competir com a China e tem trilhões de dólares em ouro e minerais. É quase a mesma história da Venezuela. A única diferença é que a Groenlândia é governada pela Dinamarca, que é um aliado dos Estados Unidos. E a população groenlandesa votou democraticamente para não se juntar aos Estados Unidos. Numa pesquisa de 2024, 85% dos groenlandeses eram contra a anexação pelos Estados Unidos, só 6% eram a favor. Mas aparentemente isso não importa mais, porque toda essa situação diplomática ficou tão bizarra que o primeiro-ministro da Groenlândia emitiu um comunicado oficial dizendo: os Estados Unidos reiteraram mais uma vez seu desejo de assumir o controle da Groenlândia. Isso é algo que a gente não pode aceitar sob nenhuma circunstância. E a primeira-ministra da Dinamarca foi ainda mais direta: se os Estados Unidos decidirem atacar outro país da OTAN, então tudo iria parar. Isso inclui a OTAN e, portanto, toda a segurança pós-Segunda Guerra Mundial. Ela está dizendo que uma invasão americana da Groenlândia seria o fim da OTAN, o fim da aliança militar que manteve a paz no Ocidente pelos últimos 80 anos. E sabe o que o Trump respondeu? Ele respondeu que se isso afetar a OTAN, então afeta a OTAN, mas a Groenlândia precisa muito mais de nós do que nós deles. Eram somente os 10 primeiros dias do ano 2026 e o mundo já estava ali um completo caos. Maduro tinha sido capturado, a Venezuela tinha sido atacada, o Trump estava querendo anexar a Groenlândia e cogitando em gastar uma grana violenta para comprar o país. O conflito Rússia e Ucrânia estava a todo vapor até que o Irã decidiu entrar para as bizarrices de janeiro e começou a entrar em colapso total. Protestos massivos tomaram conta do país e não foram protestos pequenos, foram as maiores manifestações da história da República Islâmica do Irã. Milhares de pessoas morreram. O governo do Irã desligou a luz do país para tentar controlar com forças militares os protestos. Foi um blackout total. O país inteiro foi isolado do resto do mundo por mais de 5 dias e o que começou como protestos econômicos por causa da desvalorização brutal da moeda iraniana rapidamente se transformou em gritos de morte ao ditador. E o Trump tá adorando isso, né? Porque alguns dias atrás, no dia 11 de janeiro, ele disse que os Estados Unidos estão prontos para ajudar os manifestantes e que o país está considerando opções muito fortes em relação ao Irã. Basta se olhar no Polymarket e você vai ver que as apostas para os Estados Unidos bombardearem o Irã estão extremamente altas
altas. E o presidente do parlamento iraniano, toda a pressão nas costas, respondeu com uma ameaça. Em caso de ataque ao Irã, os territórios ocupados, que na visão do Irã seria Israel, assim como todas as bases e navios dos Estados Unidos, vão ser nossos alvos legítimos. Ou seja, se depois da Venezuela e da Groenlândia os Estados Unidos decidirem participar de um ataque contra o Irã, os iranianos vão retalhar contra Israel e contra bases americanas no Oriente Médio. Isso pode desencadear uma guerra gigantesca que faria a invasão da Venezuela parecer fichinha. E aqui é onde a gente precisa parar, respirar alguns segundos e começar a conectar todos os pontos. Porque se você olhar com atenção, você vai perceber um padrão muito claro surgindo. Deixa eu mostrar o que todos esses eventos têm em comum. A Venezuela tem recursos naturais valiosos, como petróleo, ouro e terras raras, além de ter um regime hostil aos Estados Unidos. Tem influência da China, influência da Rússia, e aí o Trump atacou militarmente e assumiu o controle. A Groenlândia tem recursos naturais valiosos, terras raras, ouro, minerais e petróleo. E por mais que fosse um país aliado e que faça parte da OTAN, existe uma influência crescente da China na região. Então o Trump está ameaçando tomar a Groenlândia ou até mesmo comprar ela. E existem rumores que os Estados Unidos estão considerando pagar $100 mil para cada habitante da Groenlândia vender o país. São 57 mil pessoas, então isso daria um total de quase $6 bilhões. A ideia seria usar esse pagamento para incentivar o povo da Groenlândia a votarem pela independência da Dinamarca e depois pela adesão aos Estados Unidos. E o Irã é exatamente a mesma coisa. É um país com recursos naturais valiosos, como petróleo e gás. Eles têm um regime hostil aos Estados Unidos, aliado de Rússia e China. E agora com as manifestações, existe uma chance do Irã ser o próximo alvo e o Trump considerar uma intervenção militar. Você consegue perceber esse padrão? Tudo isso tem a ver com basicamente duas coisas. Primeiro, sobre recursos naturais estratégicos e segundo, sobre impedir que a China e a Rússia dominem essas regiões e esses recursos. É isso que está em jogo. São essas as grandes alavancas de todos os conflitos que podem acontecer no ano de 2026. E olha, eu não vou ficar aqui fazendo um julgamento moral de quem está certo ou quem está errado. Não é esse o objetivo do vídeo. Estou apenas mostrando o que está acontecendo e mostrando como você, investidor, precisa entender as forças que estão moldando o mundo em 2026. E essas forças vão afetar diretamente os seus investimentos. E para você se proteger, talvez até ganhar dinheiro com todo esse movimento, deixa eu te dar 3 lições práticas que você pode tirar de todos os conflitos das primeiras 2 semanas do ano. A primeira lição é: recursos naturais vão ficar cada vez mais importantes. Eu fiz um vídeo completo aqui no YouTube falando sobre o ouro e de como ele vem subindo sem parar nos últimos meses. E esse movimento todo está acontecendo não só com o ouro, mas com a prata também. E com vários outros metais preciosos, principalmente por conta de 2 fatores. O primeiro é a corrida da inteligência artificial, faz a demanda por ouro, por prata e terras raras subir. A gente tem mais demanda, o preço sobe. E segundo, por conta da China, os chineses estão atacando diretamente os Estados Unidos, tentando derrubar a hegemonia do dólar. Eles estão, de forma acelerada, trocando os títulos de dívida americana por ouro. E também estão começando a fazer comércio com outros países usando a moeda deles, que é o yuan. Ou seja, estão diminuindo a dependência do dólar. Então, se a tendência dos últimos meses continuar, com esses conflitos escalando cada vez mais, a tendência é que as terras raras e os metais preciosos, como o ouro e a prata, continuem nessa escala de preço. Aliás, se você é assinante da Finclass há mais tempo, você provavelmente foi um dos poucos investidores que aproveitou toda essa alta do ouro, até porque o ouro sempre foi e ainda é uma recomendação de investimentos da Finclass. E desde 2022, quando entrou na carteira como recomendação, o ouro trouxe uma valorização de mais de 180% para os nossos investidores. Então, se você quer investir melhor o seu dinheiro e quer fazer isso de uma forma rápida, tendo a ajuda de profissionais, você pode contar com a ajuda da Finclass, tá? Só você clicar no link aqui da descrição ou escanear o QR Code na tela e você vai poder assinar a Finclass e o MyHub IA, que é a nossa plataforma de IA. Então você tem 2 assinaturas pelo preço de uma. Finclass vocês já conhecem, ela tem mais de 70 cursos sobre finanças e investimentos, além de ter carteira com recomendações dos nossos analistas para você montar uma carteira completa. E já no myhub.ia, você tem acesso às 11 ferramentas de IA mais poderosas do mundo. Você vai ter acesso ao Chat GPT, ao Gemini, Cloud e várias outras IAs, além de 40 cursos para você aprender a usar todas essas IAs, tá? Então clica aqui na descrição e aproveita, porque essa oferta é tão especial que vai ter um tempo muito limitado. E a segunda lição que a gente pode tirar de todo esse conflito é que a globalização, como a gente conhecia, acabou. Durante décadas, o mundo funcionou com base na ideia de que países podiam ter diferenças políticas, mas ainda fazer negócios uns com os outros. Só que isso está acabando. O Trump está deixando claro que países precisam escolher um lado. Você faz negócio com os Estados Unidos, você faz negócio com China, Rússia e Irã. Não dá para fazer com os dois. E talvez vocês não saibam disso, mas o Brasil compra muito diesel na Rússia e é um dos maiores parceiros comerciais da China. Nosso minério de ferro, por exemplo, é quase que inteiro para os chineses. Então você não pode ter todo o seu dinheiro aqui no Brasil. Se amanhã o Trump decide impor tarifas para os países que negociam com a Rússia e com a China, e isso acabar afetando o Brasil, você vai ter uma parte do seu patrimônio fora daqui, preparado para te proteger de possíveis crises. E a terceira lição, tem ao menos uma pequena
pequena percentagem do seu dinheiro em Bitcoin. Bitcoin acabou de explodir mais de 2.000% no Irã no último mês. Enquanto rolava todo esse caos das manifestações, o Bitcoin, que custava 3 bilhões de reais iranianos há algumas semanas, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está custando 102 bilhões de reais. Então a gente está falando de uma multiplicação de mais de 30 vezes em menos de um mês. E a razão para isso é simples. A moeda do Irã, o real, entrou num colapso completo. Um único dólar vale mais de 1 milhão de reais. Inclusive, se você pesquisar a cotação atual do real iraniano em dólar, você vai ver literalmente zero. Qual foi a saída que a população encontrou para driblar todo esse caos econômico de ter um mínimo de dignidade? Bitcoin. Mais de 20% da população do Irã tem criptomoeda. São mais de 10 milhões de usuários no país. E exatamente em casos como esse que o Bitcoin mostra a sua real utilidade como proteção contra governos que destroem a própria moeda. Enfim, turma, 2026 mal começou, a gente já teve uma intervenção militar na Venezuela, uma possível compra da Groenlândia, possibilidade real de uma guerra com o Irã, isso sem contar as tensões entre China e Taiwan, Rússia e Ucrânia e vários outros conflitos ao redor do mundo. Parece que o planeta está fervendo, isso com certeza vai impactar muito o nosso bolso por aqui. Mas a realidade é que conhecimento é poder, e se você ficou até o final desse vídeo, tenho certeza que você já está muito mais preparado do que a grande maioria das pessoas para proteger o seu patrimônio e a sua família. E se vocês pedirem muito e fizer sentido, eu posso fazer uma parte 3 ainda dessa série quando mais desdobramentos acontecerem, porque eles vão acontecer, né? Sinceramente, eu tenho a impressão de que 2026 vai ser um ano muito mais turbulento do que qualquer um de nós imaginamos. E nem começaram as eleições ainda. Deixa aqui nos comentários se você quer uma parte 3 e o que você acha de tudo isso que a gente está vivendo e o que você tem feito para proteger o seu patrimônio de todos esses conflitos. Vou ficando por aqui, grande abraço, até a próxima e tchau.